Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios. Segundo Coríntios, capítulo 4. Vou ali a partir do versículo. Todos acharam? 2 Coríntios 4, 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta que seja oportuno, quer não corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestre segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um bom evangelista e cumpre cabalmente o seu ministério. Quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Até aqui. Senhor, eu coloco diante de Ti essa palavra. Peço, Senhor Deus, que dê ao Teu servo sabedoria neste momento, que todo o intelecto caia por terra, que simplesmente o Teu querer se faça presente. Abra os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos, Senhor Deus, ouvir muito além do que as palavras. Senhor Deus, colocamos, Senhor Deus, essa palavra de Ti e repreendemos todo espírito que deturpa as palavras, tudo aquilo que tira a nossa atenção, e colocamos esse momento diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Parece que a voz quer ir embora. Irmãos, quando você fala combati o bom combate, qual é a primeira coisa que vem na cabeça? Luto. Quando a gente está num velório, né? Principalmente de servo de Deus, você escuta sempre esse versículo. E nós, para podermos fazer uma análise, não precisamos estar num velório, porque nós nunca vamos saber o dia da nossa partida com exatidão. Muitos servos são avisados antes. A minha mãe é um exemplo, ela sabia que ia embora. E ela chamou várias pessoas e pediu, deu conselho, deu intimação, e ela sabia que estava perto. E aqui o apóstolo Paulo, ele está sabendo também que o seu dia está chegando. Só que antes de falar do apóstolo Paulo, essa noite eu queria fazer um paralelo entre dois personagens bíblicos, que em primeiro momento não tem nada a ver um com o outro. Num primeiro sentido, são dois personagens totalmente diferentes. Mas eu quero deixar bem claro uma coisa: o mais importante da nossa vida não é como nós começamos a nossa carreira, é como nós terminamos. Muitas pessoas começam muito bem e terminam mal, e outros começam mal e terminam bem, e o terminar que faz sentido. A Bíblia fala que muitos são chamados, poucos escolhidos. Os que vão vir depois, né? Os últimos serão os primeiros, e nós não entendemos muito por causa disso. Eu quero chamar a atenção para um personagem que está lá em 1 Reis, chamado Salomão. Irmão, Salomão é cheio de virtudes num primeiro momento. É um rapaz novo. Nós não sabemos a idade correta
que ele começou a reinar, mas sabemos que ele reinou durante 40 anos. Estudiosos acham que quando ele foi elevado a rei, ele tinha mais ou menos 18 anos. Essa narrativa você vai achar em 1 Reis 3, 7 a 9. Ali, como é que começa a vida de Salomão? Deus aparece para ele e fala: Salomão, o que você quer? Irmãos, olha que sabedoria desse moço. Ele era novo. Senhor, me dá sabedoria para que eu possa lidar com o teu povo. O teu povo é tão grande, o teu povo é um momento tão sério, eu preciso de sabedoria. Aí Deus volta para ele e fala: por que você não me pediu riqueza, você não me pediu que te desse seus inimigos? Eu vou te dar tudo isso. Eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar paz, vou te dar os inimigos na sua mão. E Salomão cresce, e Salomão começa a ser, chamado a época de ouro do reino de Israel. Salomão, você vai ver, que tem uma passagem de Salomão muito bonita, que é onde ele faz um julgamento, aonde duas mulheres, cada uma teve um filho, e morreu, uma dormiu em cima daquela criança, e ela trocou no outro dia e falou que o filho era dela, que o morto era da outra, e agora, criança nova, naquela época não tinha DNA, como é que vai fazer? Aí levaram até o rei. Um fala que é dela, a outra fala que é minha, foi ela que errou, a outra que errou, foi ela que errou. Naquela época, como que ele ia fazer? Ele chega e fala assim: me dá uma espada que eu vou abrir essa criança no meio, me dá metade para cada uma. Num primeiro momento, coisa absurda. Só que a verdadeira mãe falou assim: não, eu deixo a criança para lá. E aqui não era a mãe, não, pode cortar. Ali ele já viu quem era a verdadeira mãe. Quando aquela gritou: não faz isso que eu vou dar, pode ficar com a criança. Ele pega e fala assim: essa é a verdadeira mãe. E aquilo ficou no auge. E Salomão cresce em sabedoria. Salomão fez várias coisas, irmãos, que eu até anotei. Salomão foi responsável pelo templo de Jerusalém, por outras obras arquitetônicas, incluindo seu palácio, as muralhas da cidade. Ele também estabeleceu alianças políticas. Aí que mora o perigo. Salomão foi um grande político também. Salomão é tradicionalmente considerado autor de Provérbios, Eclesiástico, Cânticos, alguns salmos, transmitidos e ensinados sobre sabedoria, justiça em relação a Deus. Seu reinado é lembrado como uma era de ouro. Até agora você só fala coisa boa de Salomão, não é isso? Um homem sábio, um homem que escreveu vários livros, um homem que trouxe paz, estrategista. Só que ele é um cara politicamente correto. Aí que mora o perigo, em ser politicamente correto e biblicamente correto. Ele começou a fazer casamentos, ele chegou a ter 700 mulheres e 300 concubinas. Só que a maioria delas era casamento político. Aqui fala que ele casou com a filha de Faraó. Não vai ter guerra entre Israel e Egito. Faz o seguinte, vamos fazer um casamento. Ele fazia o casamento, ele era considerado rei também do Egito. Para quem invadir? Está tudo certo. Ele pegou e casava com Moabita, com outros reinos, casava-se com a rainha, deixava lá e vinha e fazia tudo. Só que com o passar do tempo,
existe uma coisa chamada acomodação. Existe uma coisa chamada soberba. Existe uma coisa chamada falta de vigilância. Em 1 Reis 11, a partir do 3, assim diz o relato: ele possuía 700 esposas, e em grande parte era da realeza de outras nações, além de 300 concubinas. Entre as esposas mais conhecidas está a filha de Faraó, cujo casamento simbolizou uma aliança estratégica. A Bíblia não menciona muitos nomes, mas deixa bem claro que essas alianças matrimoniais, embora eram politicamente vantajosas, representavam um risco espiritual muito grande, pois levaram Salomão a construir altares para deuses das nações como Quemos, Moleque e Astarote. Quem são esses? São deuses que Deus proibiu de Israel ter qualquer tipo de comunhão. Salomão fez aliança política e econômica com nações pagãs e sobrecarregou o povo com imposto. Esse afastamento de Deus fez com que ele permitisse que os inimigos levantassem contra o reino. E o pecado de Salomão mostrou que o mesmo e o mais sábio pode cair e se desviar da fidelidade de Deus. A Bíblia relata no final de sua vida, Salomão permitiu e até incentivou o culto a outros deuses em Jerusalém. Aqui você vê em 1 Reis, de 4 a 8. Esse afastamento desagradou a Deus, que Deus até mais tarde dividiu o reino. Irmãos, como que um homem que escreve vários livros de sabedoria, um homem que foi cara político, trouxe paz a Israel, aonde Israel teve o maior território da época, um camarada que tinha tudo para estar lá em cima. E esse cara, no final da vida, ele constrói templos a deuses que Deus proibiu ele não fazer. Mas como que chega até isso? Irmãos, eu não sei, hoje vocês podem ver, eu nasci no Evangelho, já tem um bom tempinho, eu conheço alguns dito pastores famosos, muitos continuam ainda, mas você vê alguns que hoje é poder, é dinheiro, é político, se desviaram totalmente. Tem um pastor aí, não vamos entrar em nome, mas que fizeram um busto dele, numa igreja bem grande, respeitada, e o pessoal lá, um busto de alguém, isso é meio esquisito. Um outro que quando chega na convenção, o pessoal coloca a mão assim e vem e começa a beijar a mão dele. Tem um anelzão, igual o Papa, coloca o anel e tem um bocado de gente beijando. Você olha e fala assim, mas fulano, como está desse jeito hoje? Vê uns aí que hoje está falando que a Bíblia precisa ser refeita, que a Bíblia precisa ser atualizada, que nós estamos no ano de 2027, no século 22, 23, 24, e que a Bíblia já não é mais o que era antigamente, que devemos reescrever a Bíblia. Eu não estou falando de pastor de fundo de quintal, nós estamos falando de, entre aspas, pastores que têm algum tipo de presença aí. Eu conheci um em Belo Horizonte, na época que eu morava lá, tinha uns eventos gospel no Minas Centro, onde se reunia vários pastores, era pregação, aí eu mexia com livraria evangélica, aí você ia lá vender os seus livros, CD. E o pastor dessa igreja, lá ele tinha vários estantes, mas tinha um grande, tinha um cadeirão sozinho e um sofazinho do lado. Quando ele chegava, 2 seguranças na frente,
2 atrás e um segurando a maletinha. Ele andava no meio, só. Aí todo mundo, o homem chegou, eu falei assim, eu também sou homem, e daí? Sentava lá, o pessoal ficava na frente, pastor. Quando ele fazia assim, a pessoa podia entrar e ficar perto do segurança dele. Pastor, ele serve ou é servido? Aonde você já viu pastor ter segurança? Onde tem malinha? A soberba é o primeiro ponto da pessoa cair. Não adianta intelecto, não adianta sabedoria. Dependa sempre de Deus. Deus não está... Ele quem dá sabedoria é Ele não revoga, os dons são irrevogáveis. Mas isso não quer dizer que é salvação. Mateus 7 diz o seguinte, muitos naquele dia dirão, no seu nome expulsamos demônio, no seu nome nós fizemos isso, no seu nome nós fizemos aquilo. Jesus volta para ele e fala, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ele está falando para quem? Está falando para alguém do mundo? Ele está falando para gente que está dentro da igreja. Muitos acham porque tem uma boa eloquência, tem um bom conhecimento, a soberba chega. O poder, eu conheço tanta gente, irmão, que conheceu o poder e hoje não é mais a mesma pessoa. Eu conheço pessoas que, eu não sou contra o crente estar na política, agora pastor, eu acho que não encaixa. Que todos que eu conheci, quando conheceu uma coisa chamada poder, nunca mais foi o mesmo. Entra no politicamente correto. Se eu falar determinadas coisas, eu posso ofender aqui. Se eu falar alguma coisa, é aqui. Se eu me posicionar de tal maneira, eu posso perder isso. E aí? Ser politicamente correto não é ser biblicamente correto. Porque quando a gente tenta ser biblicamente correto, temos que estar disposto a pagar preço. Eu lembro uma vez, eu estava em Belo Horizonte, estava desempregado, e apareceu uma oferta de emprego para mim, para que eu pudesse gerenciar uma loja de bebida. E eu, numa pindaíba que fazia gosto, não aceitei. Fui criticado até dizer chega, mas é só um emprego. Eu falei, eu não me sinto bem. Eu não vou chegar lá e vou fazer demonstração de bebida alcoólica, disso e daquilo. Mas isso é um absurdo, é só emprego. Eu não vou. Fui criticado? Fui, e muito. Mas Deus honrou. Eu não precisei daquilo. Depois, mais tarde, eu trabalhei num prédio de Castelhanos, montar uma pizzaria. Aí eu falei, montar, a gente monta. Tamo lá, tamo. Mas eu não mexo com cerveja nem com bebida. Ah, mas eu não mexo. Tive que saí fora, entreguei. Mas eu faço, irmão, cada um vai dar conta de si diante de Deus. Eu não faço. Eu também não discuto com ninguém. Uma vez uma irmãzinha do culto de oração falou para mim que ela sempre tomava uma cervejinha. Aí eu falei, o que você acha? Às vezes as pessoas começam a colocar coisa para você, para ver se você briga, para entrar em embate. Eu falei, faz o seguinte, você pega o copinho, senta e chama Jesus para tomar um copinho com você. Se você se sentir bem com isso, sem problema nenhum. Eu, Osias, não faço. Eu não bebo. Eu não faço. Mas se você quer fazer, e diante de Deus, você se sente bem, mas aí não, né? Como é que eu vou chamar Deus para tomar um golinho de cerveja? Eu falei, se eu estou fazendo algo
que eu não posso chamar Jesus para estar comigo ali, alguma coisa não bate bem. Então, irmão, cuidado com não tem nada a ver. Um homem sábio, um homem que escreveu vários livros, um homem que trouxe várias situações para Israel, chega no final da vida, simplesmente constrói templos para outros deuses. Várias mulheres. Você imagina aquele montão de mulher? Você vai lá na minha igreja? Ele, não vou não, num primeiro momento. No segundo momento, ele foi no templo de Astarote. Aí a outra pegou e falou assim, mas se você foi lá, você tem que ir no templo do meu Deus também. Ah, então tá, o que tem? Eu vou lá também, não tem nada a ver. Lá vai eu visitar o templo de Astarote. Ah, não tem nada a ver, a outra lá do templo de Moleque. Você foi lá, então tá bom, então vou lá no templo de Moleque também. E o que tem a ver? Lentamente, olha, não é que é legal aqui? Isso aqui é tão legal, ao invés dele influenciar para tirar para o templo de Deus, ele saiu do templo de Deus e foi para o templo de outros deuses. O que adiantou? Tanta sabedoria, tanta coisa para aqui. Por outro lado, vamos falar de Paulo. Paulo que num primeiro momento, irmãos, eu acho que Paulo no primeiro momento não é, se acontecer hoje, analisa se você tem um parente que está nas drogas, que critica o Evangelho. Você acha que esse camarada no final da vida poderia ser um pregador do Evangelho? Às vezes, quando está perto da gente um ente querido que não está em compromisso com a casa de Deus, a gente pega e fala assim, e agora? Esse não tem jeito. Então vamos lá. Como é que Paulo começa a sua vida? Em Atos 7, 56 e Atos 8:1, diz o seguinte, isso aqui está narrando a morte de Estevão. Estevão foi apedrejado, foi o primeiro mártir. E disse, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, que está sentada ao pé e à mão direita de Deus. E eles gritavam em grande voz, taparam os seus ouvidos, arremeteram unânime contra ele, expulsando da cidade e apedrejando. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E pondo-se de joelho, clamou em grande voz ao Senhor, que não lhes imputasse aquele pecado. Também Saulo, 8:1, consentia na morte dele, e fez naqueles dias uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pela terra da Judeia, de Samaria, exceto os apóstolos. Irmãos, que camarada é esse? Que tinha uma carta dos sacerdotes para perseguir a igreja. O outro lá morreu apedrejado, jogaram a roupa lá dele, e ele consentia. E ele perseguia a igreja. Não é que não gostava, ele era um perseguidor da igreja. Se eu hoje e você conhecemos alguém assim, alguém que blasfema, que não quer nada com Deus, ou que esteja nas drogas, ou que esteja em algum lugar, esse não tem jeito. Atos 9, 1-18, diz sobre a conversão de Paulo. Enquanto isso, Saulo, inspirando ameaças de morte contra os seus discípulos, contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los preso para Jerusalém. E em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, repentinamente brilhou uma luz muito grande ao seu redor, vinda do céu. E ele caiu em terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues?
Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, e alguém lhe dirá o que você deve fazer. Irmão, Deus, quando tem um chamado, Ele vai lá buscar. Eu e você não sabemos. Imagine hoje, você sabendo, há 10 anos atrás, o que você iria passar. Muitos de nós teríamos desistido. Ah, não aguento isso não. Isso não vai ter jeito. Deus vai nos fortalecendo a cada momento e a cada instante. Não se ligue por circunstâncias. Tem circunstância que ao primeiro momento é absurda, não tem jeito. Mas Deus olha e fica assim para a gente: ó, coitado, esse aí eu tenho uma grande coisa na vida dele. Aquele ali, não. Aquilo ali é tímido, aquilo ali é uma pessoa que não gosta do evangelho. Ó, faz até sátira, brinca. Esse não tem jeito. Mas Deus olha para ele e fala assim: não, esse é meu. Chamado Jeremias, né? Antes que eu te formasse no ventre materno, te conheci e te constituí profeta sobre as nações. Ele conhece o nosso agir, o nosso pensar. Deus, Ele conhece a gente melhor do que a gente mesmo. Porque eu não saberia, se alguém me falasse que eu iria passar por determinadas coisas, eu ia olhar para você e falar: isso é mentira, eu não vou passar por isso nunca. Eu já tinha pulado do barco há muito tempo. Gente, eu passei por cada coisa que arrepiar a cabeça de careca. E se eu fosse falar, é complicado. Se eu soubesse antes, eu tinha dado linha na pipa. Mas Deus, Ele é tão bom, que Ele revela aos poucos. É isso aqui, é isso aqui. Então, se tiver algo na sua frente, que aos seus olhos é impossível, acredite naquele que é o Deus do impossível. Se o médico falou que não tem jeito, nem sei, foi essa semana conversando com a Jandira, ela é doida para ir num médico que falou que meu rim estava morrendo. Vamos voltar lá, que não tinha jeito, porque estava 20%, ia para 15%, e por que isso? Não, está morrendo, daqui a pouco, já está em 40%, e como que eles falam isso? Ah, daqui a tanto tempo você vai voltar a fazer hemodiálise. Voltei não, estou aqui. Os médicos falaram um bocado de coisa, não aconteceu nada. Irmãos, confie naquele que é o Todo-Poderoso. Aí vamos andando, você vê Paulo, a conversão dele. Esse mesmo camarada que pegou e converteu, mas ele não era, no começo ele guardava algumas picuinhas. Em Atos 15:36, ele teve uma briga com Barnabé, porque Marcos abandonou eles numa situação antes, e Barnabé queria levar ele de novo. Não, esse aí, sem perdão, ele errou com a gente, fica aí. Arrumou aquele cisma, Barnabé foi para um lado com Marcos e ele foi para o outro lado, com Silas. Esse mesmo Paulo, mais à frente um pouquinho, já todo cheio de coisa, em 1 Coríntios, o pessoal falou que ele não era apóstolo, que ele mandou com Jesus, e ele brigando: não sou apóstolo, não sou livre, não vi Jesus, o nosso Senhor, não sois vós as minhas obras. Ele chegou e falou: olha, eu vi Cristo ressurreto, vocês aqui são a minha obra, eu fiz isso. Só que com o passar do tempo, aquele homem tão orgulhoso, um camarada que foi criado aos pés de Gamaliel, que era o bambambam da época, ele vai convertendo, e aos poucos você vai vendo nos escritos de Paulo como que ele vai mudando. Na sua carta a Filemon,
ele já começa falando: Paulo, prisioneiro de Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, um camarada duro, que não queria perdoar um camarada que tinha pulado fora do barco, agora está chamando o outro de filho, chamando de amado, falando velho. Paulo, prisioneiro, nosso amado, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, na sua velhice, quando ele está lá já, passou pelas cartas todas, chegando ao fim, ele diz o seguinte, em 1 Coríntios 15, 9: porque eu, o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Um perseguidor, um camarada que se titulou eu vi Cristo ressurreto, essa igreja aqui fui eu que fiz, briga com o outro lá, não, ele pulou fora tem que pagar aqui, sem perdão. Esse mesmo homem começa a chamar o outro de filho. No final da vida ele chama Marcos para estar com ele. No final da vida ele pega e fala: eu, o pior dos apóstolos, porque eu persegui a igreja de Cristo. Olha o contraste. Ele veio num crescente, perseguidor, foi conhecendo a Deus, foi caminhando, foi ficando perto. Salomão estava perto, conhecia muito, foi desviando, foi se acomodando, foi acreditando, não tem nada a ver, e o inferno está cheio de não tem nada a ver. Paulo, esse homem, escreve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, escreve 13 livros. Hebreus, há uma briga que alguns estudiosos dão a ele e outro não. Então nós não pegamos como Hebreus sendo escrito de Paulo. Mas Romanos, 1º, 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2º, 1º, 2º Timóteo, Tito, Filemão. Esse homem, perseguidor da igreja, que fez suas viagens missionárias, que fez a diferença no mundo, quem é que eu e você vamos escolher? Quem é que pode chegar e falar: combati o bom combate? Será que Salomão, na hora que morreu, como ele chegou diante de Deus? Isso é inferência, tá? Não está escrito na Bíblia. Isso é conjectura. Imagine Salomão: Senhor, o Senhor me deu sabedoria. Dei sim. Eu fui um grande rei. Foi mesmo. E aí? O que você fez com toda a sabedoria que eu te dei? O que você fez com tudo que eu te dei? Eu escrevi vários livros, tá? Você escreveu. Foi muito bonito. Ajudou outros. E você viveu isso? Você viveu aquilo que você pregou? Você viveu aquilo que você acha certo? Você viveu isso aqui? Você me viu, eu falei com você, e você pega e adora outros deuses. Aí vem Paulo, todo humildezinho: eu não posso nem ser chamado de apóstolo, eu persegui a igreja, eu sou o menor de todos. Quem será que achou graça diante de Deus? Será que Salomão poderia falar: combati o bom combate? Guardei a fé? Então, irmãos, o importante não é como eu e você começamos a nossa trajetória. O importante é como nós vamos terminar a nossa trajetória. Porque nós vamos chegar diante de Deus e colocar. Aí vem a parábola dos talentos. O que você fez?
Não adianta a pessoa, eu acho muito engraçado às vezes, o pastor chegou, nossa, vamos sair fora. O pastor não salva ninguém. Pode esconder da igreja, pode esconder do pastor, mas esconde de Deus. Qual igreja que salva? Nenhuma. Quem salva é Deus. Pastor não salva ninguém. Eu já tive em alguns lugares que o pastor chegou e negou, opa, vamos parar, que não sei o quê. Ué, e Deus não estava vendo tudo? E o nosso comportamento? Adianta eu ser uma belezura aqui, lá fora não? O que adianta? O meu compromisso é com Deus. Vamos ser biblicamente corretos. Vamos estar presos ao que realmente Deus fala. Paulo se considerava um soldado. Ele ia onde Jesus mandava, cumpria a missão que recebia. Agora estava chegando o seu fim. Ele sabia que o seu tempo estava próximo. E uma coisa interessante, o apóstolo Paulo fala, que ele era doido para ir embora. Estou falando com as minhas palavras. Só não ia porque ele tinha amor e uma missão a cumprir. Porque quando ele teve aquela visão de ir até o terceiro céu, ele viu coisas maravilhosas. Vocês conhecem alguém que faleceu e voltou a viver? E qual é o testemunho dela? Eu conheci 3. Tinha uma que era a esposa do pastor René, que era lá do seminário onde eu fiz. E ele ria e contava que ela realmente morreu. E ele tinha filho pequeno e orando, Senhor, não leva ela não. Eu tenho um menino pequeno, e que não sei o quê, e orava. Ela pegou e tossiu e voltou. Aí ele alegre, ela levanta e começa a brigar com ele. Por que você me pediu para me vir de volta? Lá estava tão bom. Aí ele contava isso para a gente, falava, eu orei por essa mulher, chorei, e ela brigou comigo. E quando ela contava a experiência dela, ela falava, é um lugar de paz, é tão bom. Conheci mais 2 pessoas que deram o mesmo testemunho, mas era tão bom. E eu tive que voltar. Irmãos, eu e você devemos estar sempre preparados para que Jesus não pegue a gente de surpresa. Seguir a Jesus é entrar em batalha. Combatemos o pecado em nossas próprias vidas contra as forças do diabo nesse mundo. Nossa missão é conquistar, fazendo crescer o reino de Deus através da pregação do Evangelho. Mas não combatemos sozinho. Em Jesus, a vitória já está garantida. Em Cristo. Não é no meu conhecimento. A Bíblia manda eu estudar. Qualquer um que está pregando, a Bíblia fala para você ser um bom dispenseiro. O que é isso? É eu ter para poder servir, colocar. Mas eu nunca posso achar que a minha sabedoria, que o meu conhecimento é o suficiente. O médico que me operou da última vez, tirou um nódulo do rim, ele chegou e contando que era uma operação de 40 minutos. Levou 4 horas. Ele não achava lesão. E quando não acha lesão, o que eles têm que fazer? Sacrificar o rim todo. Eu já estava muitas horas já sedado. Ele conta que ele orou a Deus e falou, Deus, se não é para tirar o rim, me mostra. Ele conta que ele entrou pelo lugar errado e achou aonde estava a lesão. Um homem que é o bambambam aí do cirurgião, foi dependente de Deus, que ele não estava dando conta. Irmão, seja o melhor profissional que puder ser, o melhor advogado, o melhor engenheiro, o melhor professor, o melhor
empresário, o melhor médico, o que for, seja sempre o melhor que você puder ser. Esforce, se dedique, se prepare, mas sempre dependa de Deus. Nunca ache que o seu conhecimento é o suficiente. Não caia no erro da arrogância, da prepotência. Sejamos sempre dependentes de Deus. Sejamos um soldado de Cristo. Terminei a corrida e acabei a carreira. Paulo também comparou a sua vida a uma corrida. No final, o vencedor recebe um prêmio. Paulo se considerava um vencedor junto com todos que seguiam a Jesus. A nossa vida é uma luta, é uma, entre aspas, uma corrida. A vida nem sempre é fácil, mas nós temos uma meta: Cristo. Paulo vivia pela fé, enfrentando muitas dificuldades e muito sofrimento, mas ele agarrou-se firmemente à fé, e pela fé ele viu muitos milagres. Irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a essência de tudo, é essencial na vida do cristão. A fé, nós temos segurança de uma vida eterna e sabemos que Jesus nunca vai nos abandonar. Qualquer um, às vezes, tem esse negócio na internet, eu estou vendo aí algumas ex-pastores que se transformaram em ateu, e hoje eles querem desmistificar a Bíblia, querem fazer um bocado de coisa. Aí você olha, você vê que são pessoas machucadas, são pessoas que tiveram decepções. Irmão, quem decepciona é o homem, não é Deus. Se você esteve em alguma igreja e a igreja te decepcionou, não foi Deus. Quem decepcionou foi o homem. Aí as pessoas ficam, por que Deus deixou fazer isso? Por que o homem faz o erro e a culpa é de Deus? Deus não decepciona ninguém. Deus, ele sempre aparece na hora certa. O desafio de combater o bom combate. Aqui em 1 Timóteo 6,12. Paulo está chegando ao fim do combate, mas ele deixa um desafio de continuar o combate. Enquanto estamos no mundo, ainda temos combates e lutas para vencer. Deus recompensa aquele que tem fé e não desistem de seguir a Cristo, independente do que aconteça. Sempre mantermos a nossa fé. Irmãos, não é fácil. Eu nunca prego facilidade. Eu sempre falo de possibilidade. É fácil? Não. Não existe supercrente. Eu faço, eu aconteço. Quando eu oro, as coisas acontecem. Se eu oro e as coisas acontecem, é porque Deus determinou. Se eu prego e alguém converte, é porque o Espírito Santo convenceu a pessoa. O meu papel, como de cada um, é fazer o que Deus manda, ter o privilégio de ser um canal de Deus. Homem nenhum tem poder, homem nenhum vai fazer isso ou aquilo, mas faça o melhor que você puder ser. Não seja relapso no seu ministério, aonde quer que estejamos, no nosso trabalho, sejamos o melhor que pudermos ser. Melhor aluno, melhor professor, o melhor chefe, o melhor trabalhador, mas não o melhor para os outros, o melhor para Deus. Porque se eu me comparo, uma vez eu escutei uma coisa muito interessante. Um rapaz chegou dando uma consultoria, nunca dispute com ninguém. Mas por que eu vou disputar? Se você disputar com alguém, vamos falar inferior em capacidade de você, você simplesmente superou ele, pronto. Mas não deu o seu melhor. Então não dispute com ninguém, seja o melhor que você puder ser. Nós fazemos muito em venda, a pessoa pode vender 1 milhão,
mas ele está disputando com alguém que vende 800 mil. Aí ele vendeu 800, 850, ficou todo cheio. Bati a meta, fui em primeiro lugar. Só que a condição dele era de vender 1,5 milhão. Mas ele se comparou àquele que vendia 800. Então eu não tenho que disputar com A, com B. Eu tenho que ser o melhor que eu puder ser. Eu não tenho que ser melhor do que fulano. Eu tenho que ser o melhor que eu puder ser. Que se esse melhor é melhor do que A, melhor que B, amém. Mas se não for, seja o melhor que puder ser. Em Paulo podemos ver um verdadeiro exemplo de cristão. Ele guardou a fé, correu para a meta e combateu o bom combate. No fim da sua vida, ele sabia que tudo tinha sido válido, a pena, e que o melhor ainda estava por vir. Dessa maneira, dessa forma, não podemos desistir. Também podemos chegar ao fim da nossa vida com a certeza de esperança. Irmão, nós temos duas pessoas, dois personagens totalmente diferentes. Um começou a sua vida perto de Deus, cheio de sabedoria. O outro começou a sua vida perseguindo a igreja. Um regrediu, foi se envolvendo, foi se acomodando. É igual a história do sapo na água quente. Todos já sabem, né? Do sapo. Jogou o sapo na água quente, ele pegou e pulou. Pegou aquele sapo, jogou numa água fria, ele se acomodou. Colocou aquela panela em cima de um fogo. E a água foi esquentando, foi esquentando, foi esquentando. Quando o sapo se deu por se querer, quis pular e já estava cozido. E isso é o pecado. E isso é o dia a dia. Vem lento, vem lento. Você acha que Salomão, num primeiro momento, aí eu vou fazer deuses aqui? Não. Num primeiro momento, ele escreveu a Deus, ele dependeu de Deus. As coisas vieram lenta. Ah, sou politicamente. O que tem a ver eu ir ali? O que tem a ver eu participar de um culto naquele centro de macumba? Não tem nada a ver. Depois eu trago ela para cá. E vai se acomodando. E vai se acomodando. Ah, não é bem assim lá não. Ah, até que é legal, hein? Quando vai ver, já foi fisgado. Irmãos, que eu e você possamos falar: combati o bom combate, cumpri a minha carreira e guardei a fé. Que eu e você possamos estar como vencedores perto de Cristo. Que eu e você, naquele dia, podemos estar do lado que vem bendito de meu Pai. Que nós nunca podemos estar do outro lado. E outra coisa, não importa o que aconteça, nós servimos um Deus todo-poderoso. Não importa o que se apresenta na nossa frente. Enquanto Deus não falar não, prossiga naquela meta. Enquanto Deus falar parou, prossiga. Busque a sua bênção. Busque aquilo. Porque nós servimos um Deus todo-poderoso. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu. Muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, pela ceia do Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, porque hoje nós estamos relembrando aquele dia que o Teu Filho amado veio, morreu e ressuscitou. Muito obrigado, Senhor Deus, porque através do sacrifício de Cristo Jesus, hoje nós temos certeza da vida eterna. Muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui mais um dia para engrandecer o Teu nome, para honrar o Teu nome. Tudo que foi falado, tudo que foi ministrado,
seja sempre para a honra, para a glória do teu santo nome. Senhor Deus, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Pai, nesse momento que nós voltamos para os nossos lares, o Senhor esteja nos guardando, Senhor Deus, de todo mal, livrando dos acidentes, dos desastres, que nós possamos chegar em nossos lares, e ali possa ter paz, possa ter alegria, possa ter a comunhão do Senhor. Senhor Deus, que seja uma semana abençoada, uma semana na Tua presença. Senhor Deus, se for na escola, se for no trabalho, aqueles que vão ficar em casa, que o Senhor esteja abençoando, o Senhor esteja guardando, o Senhor esteja dando sabedoria. Aquelas pessoas que têm que ter alguma direção nessa semana, tomar alguma decisão, que o Senhor esteja na frente de toda decisão, o Senhor esteja dirigindo, o Senhor esteja orientando, e que tudo seja feito para a honra, para a glória do Teu santo e bendito nome. Nós queremos abençoar o Teu povo, a Tua igreja, com uma semana abençoada, uma semana na presença do Senhor. Que a graça de Deus, que as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.